Uma das coisas que eu mais gosto na costura é a versatilidade, quando a gente consegue transformar uma peça em outra completamente diferente e o resultado é maravilhoso. Por isso que eu trouxe para vocês hoje essa eco bag que eu transformei numa linda mochila. Uma mochila bem grande, bem fácil, que eu fiz a partir do nosso painel de eco bag que vocês já estão tão acostumados. Se você quer ver o resultado, vem aprender comigo. Eu sou a Cíntia da Ateliê As Marietas e sejam bem-vindas ao meu canal. Comecei recortando uma parte da frente da eco bag, a parte de trás eu recortei com a mesma medida e também duas partes do forro. Para o bolso interno eu estou usando a medida de 17 por 22 e recortei também duas vezes. Como estruturador eu estou usando uma entretela bem grossa termocolante e um zíper de 45 centímetros e um cursor. As alças vocês podem usar conforme a indicação do vídeo e eu estou usando uma alça de largura de 3,5 centímetros. A largura da sua ferragem vai ser de acordo com a alça e aqui eu estou usando 2 passantes e 2 retângulos. Antes de começar a trabalhar com as alças, eu costumo queimar todas as pontinhas para não ter o risco de desfiar. Então a gente vai começar montando as alças. Eu vou pegar aqueles 2 pedacinhos de 15 e vou colocar dentro de cada um dos retângulos. Em seguida eu vou pegar uma das pontas das alças, vou passar ali no meio do passante e vou arrematar na parte interna da alça. Ali eu posso arrematar tanto com 2 rebites ou então eu posso passar uma costura. Em seguida, a outra ponta eu vou passar dentro do retângulo, vou passar na parte de baixo do passante e levo lá para cima. Assim, eu tenho uma alça completa. Vou repetir a mesma coisa para a outra alça. Agora a gente vai usar a parte de trás do painel. Então, eu vou começar medindo 4 centímetros da parte superior para baixo. Vou pegar aquele pedaço de 30 centímetros, dobrar ao meio e colocar um pouco acima daquela linha de 4 centímetros. As alças vão ser posicionadas uma de cada lado daquele puxador central, que é aquela alcinha de 30 centímetros, com o avesso virado para cima. Então eu coloco ali em cima aquela alça de 40 centímetros, mais ou menos no meio, deixando 2 centímetros na parte de cima e vou passar uma costura reforçada em cima e embaixo. Com a costura passada, eu vou virar uma alça e vou levar ela lá para baixo, perto da caixinha de leite, com a distância de 3 centímetros da caixinha de leite e vou colocá-la na posição de mais ou menos 45 graus, então ela vai ficar ali na diagonal na ponta e eu vou passar uma costura na lateral só para a gente prender a alça. Eu vou fazer isso dos dois lados com as duas alças. Agora a gente vai deixar a parte de trás de lado e vamos para o zíper. Eu vou começar inserindo o cursor no zíper e a medida do zíper vai ser a medida da parte de cima do painel menos 4 centímetros. Depois que eu colocar o zíper, eu vou centralizá-lo e ele vai ficar com 2 centímetros de sobra no painel de cada lado. Eu vou cortar 2 pedacinhos para fazer os terminais e vou colocar um em cada ponta. Para fazer os terminais, eu corto com mais ou menos 4 centímetros de altura, dobro em 4 e encaixo na ponta e passo uma costura. Depois de pronto, eu vou centralizar o zíper na parte da frente do painel e vou passar uma costura, lembrando que o zíper abre para a direita e fecha para a esquerda. Depois de passar dessa primeira costura, eu vou encaixar o forro. E depois de fixado o forro, eu vou rebater a costura somente na parte de fora. Se vocês quiserem, vocês podem rebater as duas partes.
Agora eu vou fixar aquela parte de trás da peça, aquela que tem as alças, naquela segunda parte do zíper. Eu não vou colocar o forro ainda, porque agora a gente vai pro bolsinho. Eu vou passar uma costura em toda a volta, deixando uma abertura na parte de baixo e tirando os cantinhos, a gente já pode virar. Ajeito bem os cantinhos com palito de bambu para não correr o risco de furar a peça. E vamos colocar o bolso no forro, naquela parte que vai junto com a parte de trás da peça principal. Então, eu vou começar dobrando no meio para poder encontrar o centro e vou encaixar o bolso a 13 centímetros da parte de cima para baixo. Então, eu encontro o centro de todo mundo e coloco ele ali a 13 centímetros na parte de baixo. Eu costumo colocar minha etiquetinha, aquela de cetim na parte de dentro, e a gente passa uma costura em toda a volta, fechando aquele buraquinho ali de baixo. Agora sim, eu já posso colocar o forro que vai inserido na parte de trás do zíper. Depois de rebater também a segunda parte do zíper, a gente vai começar a fechar a peça. Então, para um lado eu vou jogar as duas partes da frente e para o outro as duas partes do forro. Vou fechar as duas laterais da frente com as costas e vou passar uma costura na lateral e também na parte de baixo. No forro eu vou fazer a mesma coisa, só que eu vou deixar uma abertura na parte lateral suficiente para a gente virar a peça. Quando eu for refilar as alças, eu aproveito e dou mais uma queimadinha com isqueiro, que é para correr o risco de não desfiar. Agora, a última coisa é fechar as caixinhas de leite. Eu costumo, geralmente, a fechar a parte do forro junto com a parte da frente, que assim o forro não fica solto dentro da peça. Isso é opcional, se vocês quiserem, vocês podem fechar separadamente. Eu prefiro fechar dessa maneira. Agora, com tudo fechado por aquela abertura, a gente vai virar a peça. Depois de virado, não se esqueçam de ajeitar bem os cantinhos e de fechar aquela abertura que a gente deixou no forro. A última coisa é colocar para fora aquele terminal do zíper, para ele ficar bem retinho lá em cima e ficar bem bonita a sua peça. E tá pronta a nossa mochila. Meninas, então ficou assim a nossa eco bag. Não é difícil, é uma peça realmente para iniciante. Vejam que aqui eu coloquei o zíper com terminal, que eu acho que facilita, fica bem bonito o acabamento, ele fica retinho aqui na parte de cima, sem que o zíper entre na costura. Aqui atrás vocês podem usar as alças do tamanho que vocês quiserem, não se esqueçam que toda a ferragem ela tem que ser da mesma largura da alça, essa é a coisa mais importante. Na parte interna eu coloquei um bolso bem simples, vocês podem também colocar dois bolsos, um na frente e outro atrás, colocar um bolso com zíper, enfim. Vocês usem a imaginação para poder otimizar a peça da melhor forma que vocês quiserem. E essa é uma opção para a gente usar não só como eco bag, mas também como mochila. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais!